Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Mais uma vez, vamos para a nossa leitura da Bíblia. Hoje, fazendo aqui a abertura do livro de Romanos, carta que Paulo escreve aos irmãos de Roma, que será lida pela minha irmã Viviane. Vamos juntos, então, para mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Que Deus continue abençoando você, não somente como um leitor, mas como praticante da palavra. Paz do Senhor, vamos começar lendo Romanos, capítulo 1. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo essa carta. Deus me chamou e me separou para o ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio de seus profetas, e escritas nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com um grande poder que ele é filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado de pertencerem a Jesus Cristo. Por isso, eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês quem Deus ama e quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé de vocês. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu filho. Deus é testemunha do que eu digo é verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus que, se for de sua vontade, ele faça com que agora eu possa ir visitá-los. Pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé, que vocês e eu temos. Meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido, até agora, de fazer isso. Pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultados entre vocês também, como tem acontecido entre outros não-judeus. Pois é o meu dever pregar a todos, tanto os civilizados como os não civilizados, tanto os instruídos como os sem instruções. É por isso que eu quero anunciar o evangelho também a vocês que moram em Roma. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiramente os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, por meio da fé do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Do céu, Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixa que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas, porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhe mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, tem sido vista claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas de Deus, nas coisas que Deus tem feito, e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem é Deus, mas não lhe dão a glória que ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia, está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem a Deus imortal, adoram ídolos que parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos ao desejo do coração deles para fazerem coisas sujas e terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com mulheres e se queimam de paixão um pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem a si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem.
estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vício, ciúmes, crime de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus, são atrevidos, orgulhosos e vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E o pior ainda, aprovam que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Capítulo 2. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você o julga, mas faz as mesmas coisas que ele e faz, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas, mas você que faz as mesmas coisas que condena nós, outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade e tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Mas o seu coração é duro, teimoso. Por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia, e que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus, pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará vida eterna às pessoas que perseverem em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas, sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos que fazem mal. Primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória e honra e paz a todos que fazem o bem. Primeiro aos judeus e também aos não-judeus, pois ele trata todos com igualdade. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei, mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade, e os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. E de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. O que dizer de você? Você diz que é judeu, confia na lei, se orgulha do Deus que você adora. Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo? Você tem certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador do que não tem instrução e professor dos jovens? Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento da verdade. Você que ensina os outros, por que é que não ensina a você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que é que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas do templo. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, porque desobedece a sua lei. Pois as escrituras sagradas dizem: os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. A circuncisão tem valor se você, que é judeu, obedecer a lei. Porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado. E se um homem que não foi circuncidado obedecer os mandamentos da lei, Deus os tratará como se ele fosse circuncidado. Assim, vocês, judeus, serão condenados pelos não-judeus, pois vocês desobedeceram à lei, apesar de terem essa lei escrita e serem circuncidados, enquanto que os não-judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Portanto, eu pergunto: quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem dos seres humanos, mas vem de Deus. Capítulo 3. Então, qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem sim, e de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Mas, se alguns não forem fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel?
De modo nenhum que Deus continue ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas, como dizem as escrituras a respeito dele. Que fique provado que tu tens razão quando falas, o que seja vencedor quando fores julgados. Mas, se a justiça que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Eu falo isso como as pessoas costumam falar. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Mas, digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dele. Nesse caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? Então, por que não dizer, façamos o mal para o que desse mal venha bem? Na verdade, alguns têm me caluniado, dizendo e eu afirmo isso. Porém, eles serão condenados como merecem. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos os judeus e não-judeus estão debaixo do poder do pecado, como dizem as escrituras sagradas. Não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios sabem palavras de morte, como se fosse veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passa, deixa destruição e desgraça. Não conhece o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito que os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar, a fim que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz o que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora, Deus já mostrou que o meio pela qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés, os profetas dão testemunhos do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé, e elas têm Jesus Cristo. É assim que ele trata todos e os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que a sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio e das pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos um motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos a lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus, pela fé, e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que por isso quer dizer que, por causa da fé, nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo algum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Capítulo 4. Então, o que é que podemos dizer a Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus aceitou, então ele teria motivo para orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus, pois é o que as escrituras sagradas dizem. Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que a faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: Feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz é aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Será que essa felicidade que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados, pois
Já citamos as escrituras sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde e a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o pai dos que são circuncidados. Não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem na mesma vida de fé de Abraão, o nosso pai. Viveu antes de ter sido circuncidado. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a ele. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois se eles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e as promessas de Deus não têm valor, pois a lei traz castigo de Deus. Mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim que essa promessa seja garantida como presente de Deus. Todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as escrituras sagradas, eu fiz de você o pai das nações. Assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita mortos e faz com que exista o que não exista. Abraão teve a fé e a esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filho, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras foi aceito não fala somente dele, fala também de nós, que seremos aceitos. Nós que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa de nossos pecados e foi ressuscitado a fim que nós fôssemos aceitos por Deus. Capítulo 5. Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos a paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo que nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. Agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também de nos alegrarmos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. E essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou do seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitará morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem de morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que fiquemos livres, por meio dele, o castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos. E por meio da morte do seu filho, e agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda sermos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegraremos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes da lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era uma figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de só um homem, mas a graça de Deus é muito maior, e ela dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo.
E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado do que o homem, de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio à causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados. Embora não mereça esse perdão, é verdade que por causa de um só homem, por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e os que recebe como presente da sua imensa graça reinarão na vida nova, por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos que lhe dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal. Mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse vida eterna. Essa é a nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 6. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem do que fomos batizados para ficar unidos com Cristo Jesus. Fomos batizados para ficarmos unidos também com sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele. E por termos morrido juntos com ele, isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual à dele, assim também seres unidos com ele por uma ressurreição igual à dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também vivemos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais o poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. A vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também, vocês devem se considerar mortos para o pecado. Mas por estarem unidos com Cristo, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês. Faça que vocês obedeçam os desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como as pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O que é isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois vocês sabem muito bem de que quando se entrega alguma coisa, alguma pessoa, para serem escravos delas, são de fato os escravos dessa pessoa, a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer o pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por ele. Mas damos graça a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como os escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entregue-se agora inteiramente como escravo daquilo que é direito de viver para viver uma vida dedicada a Deus. Quando era escravo do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando fazia aquelas coisas que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganharam uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão uma vida eterna, pois o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Capítulo 7. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só podem
só tem poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela estará livre da lei que diga que liga ao marido. De modo que se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério, se casando com outro. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo e agora pertencem a Ele, e foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus, pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Cristo de Deus, ao Espírito de Deus. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não, mas foi a lei que me fez saber o que é pecado, pois eu não sabia o que é a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque se não existisse a lei, o pecado é uma coisa morta. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo. Mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver. E eu morri. E o próprio mandamento, que me deveria trazer vida, me trouxe a morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou. E por meio do mandamento, me matou. Assim, a lei vem de Deus e os mandamentos também vêm de Deus. Diz que é certo e é bom. Então, será que o bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso, pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe a morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. Assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Sabemos que é a lei divina, mas eu sou um humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. E não entendo o que eu faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero fazer, isso prova que reconheço que a lei diz que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isso é a natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer. É o que eu faço. Mas se faço o que eu não quero, já não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim. E é que faz. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, o que eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela se torna prisioneiro da lei, pecado e do que age no meu corpo. Como sou feliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa é a minha situação, o meu pensamento. Eu sirvo a lei de Deus, mas a sua prática sirvo a lei do pecado. Capítulo 8. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas como Cristo, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou-se você da lei do pecado e da morte. Deus fez com que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio filho que veio de forma na nossa natureza pecaminosa a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas e a lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana, porque a pessoa que vive de acordo com a natureza humana tem a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabaram morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornaram inimigas de Deus,
pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como os Espíritos de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele, mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é a vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em você vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus dará também a vida ao corpo imortal de vocês, por meio dos seus espíritos que vivem em vocês. Portanto, meus irmãos, não temos obrigação de que não vivemos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viveram de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem e as suas ações pecaminosas vocês virem a espiritualidade, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito que vocês recebem de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos a bênção que ele nos guarda, para que seu povo também recebem com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque tomamos a parte do sofrimento de Cristo, também tomaremos a parte de sua glória. Eu penso que os sofremos durante nossa vida e não pode ser comprado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil. Não pelas suas próprias vontades, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que mantém o escravo e tornará parte gloriosa a liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo sofre, geme como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós, mesmo enquanto esperamos que Deus faça que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é uma esperança, pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim, também o Espírito de Deus vem ajudar com a nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem explicar por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do seu coração, sabe o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede um favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que ele chamou de acordo com o seu plano. Pois aqueles que tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou a fim de se tornar parecido com o seu filho. Ele fez isso para que os filhos fossem primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que havia separado, não somente o chamou, mas também o aceitou, e não somente o aceitou, mas também repartiu sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está no nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque ele mesmo deixou de entregar o seu próprio filho, mas ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará daqueles que o Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus que morreu, ou melhor, que foi ressuscitado, está à direita de Deus e pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Será que os sofrimentos, as dificuldades, as perseguições, a fome, a pobreza, o perigo ou a sua morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, estamos em perigo de morte.
o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daqueles que nos amou, pois eu tenho certeza de que nada pode separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades ou os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é esse por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Capítulo 9. O que eu digo é verdade, sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência é controlada pelo Espírito Santo. Também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza, uma dor sem fim no coração, por causa do meu povo e da minha raça, do meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são o povo escolhido por Deus, e ele nos tornou seus filhos e repartiu sua glória com eles. Deus fez suas alianças com ele e lhes deu a lei e verdadeira maneira de adorar e as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas e como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Amém? Eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão são os filhos de Deus. Pois Deus disse a Abraão, por meio de Isaque é que você terá os descendentes, que eu lhe prometi. Isso quer dizer que os que são considerados como verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram com o resultado da promessa de Deus, e não os que nasceram de modo natural. Pois quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte: no tempo certo eu voltarei, e Sara, sua mulher, terá um filho. E mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado, Isaque. Mas, para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes que eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque, como está escrito nas Escrituras, Deus disse a Faraó: foi para isso mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece o coração de quem ele quer. Algum de vocês vai me dizer: se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar quem o fez? Por que me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro, ele pode fazer dois potes, um pote para o especial e o outro para o uso comum. E foi isso que Deus fez. Ele quis mostrar sua ira e tornar-se bem conhecido no seu poder. Assim suportou com muita paciência o que merecia castigo e que iam ser destruídos. Ele quis também mostrar como os grandes da sua glória e o derramou sobre nós, que somos aqueles de quem ele teve pena e quem ele havia preparado para receber a sua glória. Pois nós somos aqueles que Deus chamou, não somente os que são judeus, mas também os não-judeus. Isso é o que ele diz no livro de Oséias. Aqueles que não eram meu povo eu chamei de meu povo. A nação que eu não amava chamarei de minha amada. E no mesmo lugar onde foi dito, vocês não são o meu povo, ali eles serão chamados de os filhos de Deus. Isaías disse a respeito de Israel: mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso quanto os grãos de areia da praia do mar, somente alguns deles serão salvos, pois o Senhor julgará de uma vez o mundo inteiro, como o próprio Isaías tinha dito. Se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse deixado alguns descendentes, seríamos agora uma cidade de Sodoma. Estaríamos destruídos como Sodoma. O que vamos dizer, então? Vamos dizer isto: os não-judeus, que não procuravam ser aceitos por Deus, foram aceitos por meio da fé. Porém, o povo de Israel,
que procurava uma lei para ser aceito por Deus não encontrou o que estava procurando. E por que não? Porque eles costumavam alcançar isso por meio de suas ações, e não por meio da fé. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como dizem as Escrituras Sagradas. Vejam, estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair, mas quem crê nela não ficará desiludido. Capítulo 10. Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo, e peço a Deus um favor, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus, mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conheceram a maneira como Deus aceita as pessoas e assim têm procurado conseguir isso na sua própria maneira. Eles rejeitaram de modo que Deus aceitará as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim que crerem é que são aceitos por Deus. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência, a lei foi isso: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quando a ser aceito por Deus, por meio da fé, Moisés disse o seguinte: não fique pensando assim: quem vai subir até o céu? Isto é para trazer Cristo do céu. Nem pergunte: quem descerá ao mundo lá de baixo? Isto é que para fazer com que Cristo suba ao mundo dos mortos, para que, para que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de vocês. Nós, seus sábios, seus lábios e seu coração. Isso é uma mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com sua boca Jesus é o Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus Cristo, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim como salvos. Somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre os judeus e os não-judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvir a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem nunca foi anunciada? Como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros às Escrituras Sagradas? Dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Mas eu pergunto: será que eles não ouviram a mensagem? É claro que ouviram, dizem as Escrituras. A voz deles se espalhou pelo mundo inteiro e suas palavras alcançaram a terra toda. Eu pergunto isso, eu pergunto ainda, será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar a resposta. Ele disse: eu farei com vocês que fiquem com ciúmes de um povo que não é a nação. Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. E Isaías foi mais corajoso ao anunciar o que Deus disse. Eu fui achado por aqueles que não me procuravam e apareci aos que não perguntavam por mim. Mas, a respeito de Israel, Deus disse: o dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber o povo desobediente e rebelde. Capítulo 11. Então eu pergunto: será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o povo que ele havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem o que as Escrituras Sagradas dizem. Naquele trecho em que Elias acusa o povo de Israel diante de Deus, Elias diz assim: Senhor, eles mataram os teus profetas e destruíram os seus altares. Eu sou o único que sobrou. E eles estão querendo me matar. O que foi que Deus disse a ele? Ele disse: eu guardei para mim 7.000 homens que não adoram o Deus Baal. A mesma coisa também acontece agora. Isso é por causa da graça de Deus. Ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. Essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram, porque a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria verdadeira graça. E por isso quer dizer que não foi o povo de Israel que encontrou o que estava procurando. Quem encontrou foi apenas um pequeno grupo que Deus escolheu.
Os outros não quiseram ouvir o chamado de Deus, como dizem as Escrituras Sagradas. Deus endureceu o coração e a mente deles, deu-lhes olhos que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir até o dia de hoje. E Davi disse: que nas suas festas eles sejam apanhados e enganados, que eles caiam e sejam castigados. Ó Deus, faze com que eles fiquem cegos e que fiquem sempre curvados debaixo do peso das suas dificuldades. Agora eu pergunto, quando os judeus tropeçaram, será que eles caíram para nunca mais levantar? É claro que não. Mas por que eles pecaram? A salvação veio para os não-judeus para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes deles. O pecado dos judeus trouxe grandes bênçãos para o mundo, e a sua pobreza espiritual trouxe ricas bênçãos para os não-judeus. Então, quando se completar o número de judeus que voltarão para Deus, as bênçãos serão muito maiores ainda. Agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for apóstolo de não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com os que são de minha própria raça fiquem com ciúmes, e assim seja possível salvar alguns deles. Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão vidas? Pois, se o primeiro pão assado depois da colheita dele é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebradas, e algum galho da oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava. E agora tomam a parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz é que sustenta vocês. Porém, vocês dirão, sim, mas os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós. Isso é verdade, mas lembre que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem. E não tenha orgulho disso. Pelo contrário, tenha medo. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que ele vai deixar de castigar vocês? Vejam como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caírem. É bom para vocês, se continuarem sempre confiando na bondade dele. Senão, vocês também serão cortados. E se os judeus abandonarem a sua descrença, serão enxertados na oliveira cultivada, pois Deus pode enxertá-los de novo. Vocês, os não-judeus, são como aqueles galhos de oliveira brava, que foi cortado e enxertado contra a natureza na oliveira cultivada. Os judeus são como essas oliveiras cultivadas. Portanto, para Deus será muito mais fácil enxertar de novo na própria árvore deles esses galhos quebrados. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta para que não pensam que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até o número completo de não-judeus. Venha para Deus. É assim que todo o povo de Israel será salvo, como dizia as Escrituras. O Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Eu, o Senhor, farei essa aliança com eles quando tirar os seus pecados. Os judeus rejeitaram o evangelho e por isso são inimigos de Deus. Para o bem de vocês, os não-judeus, mas para o bem de vocês e não-judeus, mas pela escolha de Deus, eles são os amigos dele, por causa dos patriarcas, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Mas no passado, vocês não são judeus, desobedeceram a Deus. Porém, agora vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedeceram a Deus para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar a misericórdia a todos. Como são os grandes as riquezas de Deus? Como são profundos seus conhecimentos e a sua sabedoria? Quem pode explicar suas decisões? Quem pode entender seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Até a próxima leitura. Deus abençoe vocês.